Então vamos lá. Então nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Química Fundamental. Essa é a nossa sexta aula e a gente está conversando sobre as interações interatômicas. Hoje é a segunda parte dessa aula, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as ligações covalentes. Na aula passada, na parte 1, a gente conversou sobre as ligações iônicas, as interações iônicas, e hoje, então, vamos falar um pouquinho da covalente. A covalente vai durar mais do que uma aula, diferente lá da iônica, que foi mais rápida, onde a gente viu o ciclo de Born-Haber, as entalpias envolvidas na formação do sólido. A ligação covalente é um pouco mais extensa, vamos ficar em algumas aulas conversando sobre ela. E, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre as ligações metálicas e ainda sobre os nossos tipos de sólidos. E aí sim, aí a gente acaba o tópico de ligações interatômicas. Muito bem, vamos então focar na aula de hoje nas ligações covalentes. De uma maneira geral, a maior parte das substâncias com que a gente tem contato, né, como por exemplo a água, ela tende a ser gasosas, líquidas ou sólidas, né, como a gente já viu em outras aulas. Porém, com baixo ponto de fusão. Por essa enorme quantidade de substâncias que não são substâncias iônicas, que a gente viu que na aula passada, que são substâncias que são sólidas, a maioria são sólidas à temperatura ambiente, são duras, quebradiças, com alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. É preciso, então, um modelo diferente para descrever a ligação, as ligações que existem entre esses átomos, que formam, então, esses complexos, esses compostos. Eu só queria falar uma coisa importante, isso aqui, ó, ponto de fusão já não é mais algo, passou aqui desapercebido, tá? A gente já conversou sobre isso, né? A gente chama de temperatura de ebulição, porque ponto fica parecendo que a mudança de estado físico ocorre num ponto de temperatura, né? Numa única temperatura, e ela ocorre numa faixa de temperatura. Então, não se usa mais falar ponto de fusão, combinado? Então, me desculpem aí o termo antigo. Então, Lewis argumentou, então, que os átomos, perdi minha canetinha, só um minuto, que os átomos podem adquirir, então, uma configuração eletrônica de gás nobre, a gente já viu lá atrás, isso é chamado de regra de octeto, e aí esses átomos, eles podem atingir a configuração eletrônica de um gás nobre compartilhando elétrons uns com os outros, né? Então, a ligação química que é formada por compartilhamento de um par de elétrons é a ligação covalente. Eu queria só fazer um comentário, que na aula de hoje a gente vai ver a ligação covalente de uma maneira geral, né? E a formação dessa ligação, a superposição orbitalar e etc., a gente vai deixar quando a gente já tiver bem estabelecido estrutura de Lewis, arranjo geométrico, geometria molecular, que tem diferença, e aí a gente volta para a fundamentação, então, dessa ligação, ok? Então, vamos lá. Então, essa ligação acontece entre dois átomos, né, ou entre átomos que apresentam afinidades eletrônicas semelhantes. Então, a definição de ligação covalente é essa, né? A ligação covalente é aquela que acontece entre átomos com afinidades eletrônicas próximas e envolve, então, o compartilhamento de elétrons. Mais uma vez, esqueçam aquela definição, é a ligação que ocorre entre um metal e um ametal. Ó, um metal e um ametal, a ligação iônica. É a ligação que ocorre entre ametais. Esqueçam isso, tá? Aprendam a definição correta, né? Uma ligação covalente é, então, aquela que os átomos apresentam afinidades eletrônicas semelhantes. Então, a primeira ideia de ligação covalente que a gente tem, e a molécula mais simples de ser estudada, é a formação de molécula H2, porque é uma ligação que ocorre entre dois únicos elétrons que estão interagindo ali entre dois átomos, e não tem outro elétron, né? Então, fica mais fácil a gente elucidar a ligação covalente através dessa ligação. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre ela, como que acontecem essas forças, para a gente avançar. Então, aqui eu tenho o núcleo, né, um núcleo positivo, e eu tenho um elétron que está aí ao redor desse núcleo, né, a gente já sabe, em orbital, onde tem grande probabilidade de se encontrar um elétron, e aqui eu tenho outro átomo de hidrogênio com a sua carga positiva e o seu outro elétron, que também está ali num orbital de alta densidade de probabilidade de ser encontrado.
Então, quando isso se aproxima, né, quando este átomo de hidrogênio se aproxima deste átomo de hidrogênio, quais são as forças que estão existindo ali, né? Primeiro que a gente sabe que o elétron é atraído pelo próprio núcleo, né? Então, essa força aí a gente já sabe que existe. Mas quando a gente está se aproximando de um outro átomo, outras forças surgem. Quais são essas forças? Então, os núcleos, né, a carga positiva do núcleo de hidrogênio e a carga positiva do outro átomo de hidrogênio, do núcleo, se repelem, né? Então, tem uma força aí repulsiva. Agora, contabilizando na força total. Os elétrons entre si também se repelem, né? Uma vez que carga negativa repele carga negativa. Porém, este elétron que estava contido esse átomo de hidrogênio começa a ser atraído por este núcleo. E este elétron que estava sendo atraído somente por este núcleo começa a ser atraído por este núcleo. Então, anteriormente, a gente tinha essa força, né? Elétron sendo atraído pelo núcleo. Elétron sendo atraído pelo núcleo. Agora, eu tenho repelindo elétron-elétron, tenho repelindo núcleo-núcleo, mas, em contrapartida, eu tenho atração elétron-núcleo, sendo favorecida, né? Essa força atrativa ela é favorecida. Aqui eu tenho mais ou menos como que acontece essa ligação, né? E essa ligação aqui é através de uma distribuição eletrônica, de densidade eletrônica. Então, a concentração de densidade eletrônica entre os núcleos representa, então, uma ligação covalente, né? Onde aqui eu tenho maior densidade de probabilidade de encontrar o elétron, ali está representado uma ligação química. Entre dois átomos, né, a maior região de probabilidade de encontrar elétrons, com certeza, vai ser entre estes átomos. Uma vez que uma molécula é estável, então, né, porque a gente sabe que a molécula de hidrogênio é superestável, a gente conhece ela da natureza, a gente sabe que as forças atrativas, né, essas forças que surgem, então, elas superam as repulsivas, né? Uma vez que as moléculas são formadas e são estáveis, a gente parte do pressuposto que as forças atrativas estão superando as repulsivas. Muito bem, eu queria mostrar para vocês um gráfico de formação dessa ligação, né? Conversar um pouco sobre essas energias que são surgidas ao longo da interação. Então, vamos só observar aqui que eu tenho um gráfico de energia potencial, né? Aqui no meu eixo Y, e aqui eu tenho uma distância internuclear em picômetros, ok? Então, vamos lá, vamos voltar àquela situação anterior. Aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio separados, né, lá no infinito são totalmente separados, e aí eu não tenho nenhuma sobreposição, né, nenhuma atração entre eles, porque eles estão distantes entre si. Quando eu começo a aproximar um átomo do outro, ou seja, eu começo a diminuir aqui a distância, então a gente sempre avalia, tá, gente, a ligação, esse gráfico de energia potencial por distância internuclear, da direita para a esquerda, tá? Quando eles estão distantes e a partir do momento que eles vão se aproximando. Então, eles começam a se aproximar. Quando eles começam a se aproximar, existe uma sobreposição, né? E então existe alguma atração. Essa sobreposição orbital, o que quer dizer? Eu tenho um orbital S, a gente vai conversar muito sobre isso, tá? Não preocupe agora com essa explicação de sobreposição. Meu orbital S começa a encontrar com o meu outro orbital S, né? Então, aqui eles começam a se superpor para formar uma ligação química. A gente começa a observar que a energia começa a cair, né? Ela começa a cair por quê, né? Porque aqui eu tenho, então, uma força atrativa surgindo, que é do elétron que estava neste átomo sendo atraído pelo núcleo deste átomo. E a energia vai caindo, porque eles estão se aproximando, até que um dado momento a gente chega aqui nesse máximo de diminuição da energia. Nesse máximo de diminuição da energia, aqui a gente fala que houve a ligação química. Por que aqui a gente observa que houve a ligação química? Porque a partir desse ponto, a nossa energia começa a subir. Se ela começa a subir, quer dizer que esse sistema está ficando desfavorecido. Se está ficando desfavorecido, é porque aqui eu tenho que forças repulsivas estão sendo favorecidas ao invés de forças atrativas. Então, existe um limite de sobreposição para que essa ligação química seja favorecida, né? É a atração máxima que a gente chama, que é onde eu tenho aqui a superposição orbitalar total.
E neste ponto aqui, as forças atrativas, elas estão no seu máximo. E, ou seja, as forças repulsivas estão ali, não estão prevalecendo. Neste ponto, então, aqui forma-se a ligação química e daqui para frente as repulsivas começam a ser predominantes. Aqui a gente vê que na ligação de hidrogênio, a gente tem uma energia de 436 quilojoules por mol. Neste ponto, a gente fala que é a energia de ligação, ou seja, para quando dois átomos de hidrogênio se interagem até formar formar um H2, formar uma molécula de H2, eu libero 436 quilojoules por mol de energia. Ou seja, a energia envolvida na formação de 1 mol de hidrogênio é 436. Obviamente, esses gráficos são tabelados, né? Ninguém tem que saber essas energias, ok? Aqui eu mostrei aqui eu tenho uma simulação que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu vou mexer com os átomos e acompanhem aqui quando eu tenho aqui no meu gráfico, tá vendo esse ponto verdezinho aqui? Ele mostra exatamente como que tá a energia. Eu vou tentar pegar meu mouse aqui vou voltar aqui para o mouse, espera aí rapidinho. Aí, vamos ver se eu consigo. Quando eu afasto esses átomos de hidrogênio, então, eu não tenho uma energia ali atrativa sendo favorecida. Eu vou aproximando, aproximando, aproximando. A gente vê que quando eles estão longe, já não tem nenhuma força entre eles. E aí, a partir do momento que eu encosto, ou seja, quando eu começo a ter uma atração, quando está muito próximo, a energia já vai diminuindo, 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 até o dado momento que a superposição é efetiva dos orbitais S, e aí eu formo uma ligação química. Agora, se eu começo a adentrar mais dentro de um orbital, dentro da minha eletrosfera, vamos dizer assim, do meu átomo, essas forças repulsivas começam a ser favorecidas, até que o núcleo está muito próximo do outro núcleo, e aí isso tende a colapsar. Então, existe o máximo da minha energia, né, que é quando esses orbitais se sobrepõem, mas as energias repulsivas, elas estão controladas. Muito bem, esse então é um gráfico de interação. Tudo bem, vamos parar, senão ele fica mexendo aqui. Deixa eu voltar então com a minha caneta. Então, segundo Lewis, né, então a gente agora já sabe como que a ligação ela é formada, a gente já viu a energia dessas ligações, não como ela efetivamente é formada, ok? E para a gente conversar um pouco sobre a ligação covalente, a gente precisa entender um pouco das estruturas de Lewis. Na aula passada, a gente já viu que a estrutura de Lewis é aquela estrutura que representa o meu átomo com os elétrons de valência, e somente os de valência. Então, por um exemplo, aqui eu tenho um hidrogênio com um elétron de valência, o outro hidrogênio com um elétron de valência, e uma vez que eu tenho elétrons compartilhados, esses elétrons compartilhados precisam estar entre os dois átomos. Então, para a gente, um par de elétrons entre dois átomos, né? Então, entre dois átomos X aqui, isso representa para a gente uma ligação covalente. Ou ainda isso é representado na forma de dois elétrons compartilhados aqui através de um círculo ali. Muito bem, deixa eu colocar outro X aqui. Aqui eu tenho outro exemplo, que é o átomo de cloro, com 7 elétrons de valência, e aí, mais uma vez, quando eles se ligam, entre esses átomos tem um par compartilhado ali, formando uma ligação química. A gente vai ver na aula de hoje como que a gente pode formar essas ligações, né? Como que a gente pode representá-las, tá? Aqui está de uma maneira simplificada. Muito bem. E aí, o que é importante a gente lembrar? Que quando eu tenho um par de elétrons compartilhados, né, um único par de elétrons compartilhados, isso é chamado de uma ligação simples. E essa ligação simples é representada por um único traço. Aqui eu tenho uma molécula de S2 e aqui a gente vê que tem dois pares sendo compartilhados. Se eu tenho dois pares sendo compartilhados, eu vou ter duas ligações químicas. Não preocupem com a natureza dessa ligação por enquanto. Compartilhamento de elétrons, ligação covalente. Então, eu tenho essa ligação que a gente chama de ligação dupla, que são, então, dois pares sendo compartilhados.
Já aqui na molécula de nitrogênio, de N2, eu tenho 3 pares sendo compartilhados e, portanto, eu tenho 3 ligações entre estes átomos, chamados, então, de ligação tripla. Então, eu tenho basicamente 3 tipos de ligação que eu posso chamar de ligação simples, de ligação dupla e ligação tripla. Então, muito bem. Então, vamos conversar aqui sobre as convenções, né? A mais comum é mostrar cada par de elétron compartilhado como uma linha, né? Como eu acabei de mostrar aqui em cima. E quaisquer pares de elétrons não compartilhados também são chamados de pares isolados ou pares não ligantes, como pontos. Então, como aqui ó, a gente pode ver na molécula de hidrogênio, não tem nenhum outro par de elétrons ao redor destes átomos, então a gente não tem que representá-los. Já na molécula de enxofre, aqui de S2, a gente observa que tem 2, 4, 6 elétrons ao redor deste átomo de enxofre que não foi compartilhado. Então, isso a gente chama de par isolado ou par não ligante, ou não compartilhado. Aqui no nitrogênio tem apenas 2 pares ao redor dos 2 átomos de nitrogênio não compartilhado. Eu já disse para vocês que alguns livros representam isso assim, eu não gosto, mas eu tenho que dizer, alguns livros representam isso assim. Eu não gosto, porque a convenção real é um traço representa uma ligação química. 2 pontos representam um par de elétrons não compartilhados, ok? Mas a gente sim ainda vê livros didáticos com essa representação. Então, aqui tem outra representação da molécula de cima de H2 que a gente fez e da ligação de gás cloro Cl2, representando, então, os elétrons que estão compartilhados e os elétrons que não estão compartilhados. A gente vai começar a ver os tipos de ligações, né? A gente tem que entender que ligação covalente é ligação covalente, mas elas são formadas de formas diferentes. Aqui eu não vou começar a falar de estrutura de Lewis, tá? Eu só vou mostrar como que elas são formadas, daqui a pouquinho a gente fala de estrutura de Lewis. Então, aqui eu tenho HCl, que a gente acabou de ver, né? Que, na verdade, a gente viu Cl2. Aqui eu tenho uma ligação entre hidrogênio e cloro, formando uma ligação simples. O CO2, aqui, então, eu falo que eu tenho 2 ligações duplas entre átomos de carbono e oxigênio. E aqui eu tenho uma ligação tripla. Então, chamada de ligação simples, dupla e tripla. E o que é importante a gente saber é que o comprimento da ligação entre os 2 átomos é diferente, né? Se eu tenho uma ligação simples, eu vou ter um comprimento de ligação. Se eu tenho uma ligação dupla, eu vou ter outro comprimento de ligação. E se eu tenho uma ligação tripla, essa ligação vai ter um tamanho, um comprimento diferente. E a relação que a gente pode ter é que esse comprimento de ligação, ele diminui à medida que o número de pares de elétrons compartilhados aumenta, né? Então, quanto maior esse compartilhamento de elétrons aqui, mais próximos esses átomos vão estar. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, uma ligação simples entre átomos de nitrogênio tem aproximadamente 1,47 angstroms. Quando eu passo para uma ligação dupla, e de fato agora eu aumentei a força da ligação, então eu estou diminuindo a distância, essa ligação tem aproximadamente 1,24 angstroms. Enquanto uma ligação tripla tem 1,10 angstroms. Então, como a gente pode ver, quanto maior o número de ligações, então menor é a distância entre esses átomos. Uma coisa importante da gente conversar é sobre ordem de ligação. Ordem de ligação, eu acho que eu não coloquei isso nessa aula, mas isso é importante. Ordem de ligação é o número de ligações que existe entre 2 átomos. Por exemplo, se entre esses 2 átomos tem uma ligação simples, a ordem de ligação é 1. Quando eu tenho 2 ligações entre 2 átomos, ou seja, uma ligação dupla, a ordem de ligação é 2. E, por fim, numa ligação tripla, a ordem de ligação é 3. Isso é importante para quando a gente vai conversando sobre ressonância, tá? Por enquanto, aqui eu tenho ordem de ligação 1, 2 e 3. E quando a gente vai falando de teoria do orbital molecular, isso também se torna muito importante. Então, aqui é simples, né? Ordem de ligação simples 1, dupla 2 e tripla 3. Então, muito bem. Então, vamos conversar sobre a relação entre a força e o comprimento dessas ligações, né? Então, a estabilidade de uma molécula está relacionada à força de suas ligações covalentes. Como assim, né? Quanto mais
forte for essa ligação química, mais difícil é de ser rompida, né? Então, e quanto mais difícil ser rompida, mais estável essa ligação é. Então, a força está diretamente relacionada com a estabilidade da molécula. Quanto mais estável, mais difícil de ser rompida. Então, de forma geral, quanto maior a força da ligação, maior a variação da entalpia em reações que a gente precisa quebrar essas ligações. Isso é chamado, então, de entalpia de ligação, né, que é a variação da entalpia, ou seja, o ΔH, a variação da entalpia, quando uma ligação em particular em uma substância gasosa se quebra. Por um exemplo, né, quando eu estou conversando sobre a molécula de gás hidrogênio, e transformo isso em 2 átomos de hidrogênio. A energia envolvida nessa reação química é a energia de quebra dessa ligação. Ou seja, daqui para cá, a única coisa que rompeu foi a interação interatômica entre 2 átomos de hidrogênio. Essa reação, então, é chamada de entalpia de ligação. Entalpia de ligação. E geralmente são tabeladas aí, essas entalpias já foram estudadas, a gente só precisa consultar essas tabelas. Só vou fazer um comentário, mais uma vez, a gente trata dessas ligações em estado gasoso para a gente diminuir as interações entre as partículas. Então, a entalpia de ligação, ela é sempre uma quantidade positiva, né? Ou seja, se, gente, a natureza, né, pegou um átomo e juntou com outro átomo para formar uma ligação química, é porque, com certeza, essa ligação química estabiliza o meu sistema. A natureza não faz uma ligação química para desestabilizar o meu sistema. A natureza trabalha diariamente em prol da estabilização do sistema. Então, se a ligação química foi formada, quer dizer que a substância formada é mais estável do que as suas substâncias de partida, ou seus átomos de partida. Então, para eu romper essa estabilidade, eu sempre preciso dar energia. Então, como regra, a entalpia de ligação ela é sempre positiva, ou seja, eu sempre preciso fornecer energia para romper uma ligação. E quanto maior for essa energia, né, quanto maior eu tiver que dar energia para o meu sistema para romper essa ligação, mais forte é a ligação. Só para a gente mostrar aqui, fazer uma comparação, né, entre ligação simples, dupla e tripla, eu coloquei aqui uma tabela de entalpia média de ligação em kJ por mol. Aqui eu coloquei uma ligação entre carbono e hidrogênio, carbono e carbono, só para a gente ver as diferenças, né? Quando o carbono está ligado com hidrogênio e carbono está ligado com carbono, eu tenho a mesma ordem de ligação, mas energias distintas. A gente vê que, por exemplo, a ligação com carbono-carbono é mais favorecida que uma ligação carbono-hidrogênio, liberando, então, 348 kJ por mol quando é formada. Agora, quando eu tenho uma ligação dupla, eu já tenho 2 ligações, né? Então, eu preciso dar energia para o sistema para romper 2 ligações. Então, com isso, a energia ela é maior. E, por fim, quando eu tenho uma ligação tripla, eu preciso dar uma energia maior ainda para romper uma ligação tripla. Então, a gente viu aqui que nessas 3 ligações entre carbono e carbono, eu posso ter a possibilidade de uma ordem 1, 2 ou 3, e as energias envolvidas são energias distintas, né? Então, aqui na ligação tripla, eu tenho maior energia para romper essa ligação, ou ao contrário, estabiliza muito ao formar uma ligação tripla. E aí, quando eu correlaciono com o comprimento de ligação, eu vejo que, de fato, a ligação mais curta é aquela com 3 ligações e a mais longa é aquela com uma ligação simples. E aí, aquela relação que a gente falou, que quanto menor a ligação química, maior é a força dessa ligação. Então, está aqui comprovando, ok? E quanto maior o número de ligações, mais estável vai formar ali, mais estável vai ser, então, a minha ligação química. Para a gente começar a conversar sobre estrutura de Lewis, a gente precisa conversar sobre polaridade de ligação, né? Assim, às vezes, a gente deixa para conversar sobre polaridade de ligação depois que a gente viu toda a estrutura de Lewis. Eu gosto de trazer antes a polaridade para que a gente já tenha esse conceito de densidade de carga quando a gente vai montar uma estrutura de Lewis. Então, vamos lá.
A polaridade da ligação é uma medida de quão igual ou desigual é o compartilhamento de elétrons em qualquer ligação covalente. Porque quando a gente aprende ligação covalente, fica parecendo que todos os elétrons, por exemplo, quando eu estou compartilhando aqui HCl e HH, que compartilhamento de elétrons é compartilhamento de elétrons, mas isso não é verdade. Eles, de fato, estão sendo compartilhados, mas não igualmente. Então, a medida dessa igualdade ou desigualdade de compartilhamento de elétrons é chamada de polaridade da ligação. Aqui eu tenho uma molécula de N2, e aí eu posso verificar que são átomos iguais, né? Nitrogênio é igual a nitrogênio. Quando esses elétrons estão compartilhados igualmente, né? Porque, afinal de contas, e isso tem a ver com a nossa eletronegatividade, átomos de mesma eletronegatividade compartilham elétrons igualmente. Então, quando eu olho esses 6 pares de elétrons compartilhados aqui, e tá faltando aqui, né, gente? Para ficar bonitinho aqui, hein? 2, 4, 6, 8, 10, isso mesmo. Quando eu olho para esse compartilhamento de elétron, estes átomos têm a mesma eletronegatividade. Então, nenhum elétron é capaz de aproximar mais esses elétrons, nenhum átomo é capaz de aproximar esses elétrons para si. Quando eu tenho essa situação, eu chamo isso de uma ligação covalente apolar, ou seja, não polo, apolar, que é aquela que os elétrons são compartilhados igualmente. E isso só existe, isso só acontece em átomos iguais. Átomos iguais compartilham elétrons igualmente. Átomos diferentes, esse compartilhamento já não é mais o mesmo. Por exemplo, aqui na ligação entre hidrogênio e cloro. A gente viu na aula passada que a eletronegatividade é a capacidade de um átomo, dentro de uma ligação química, dentro de um composto, atrair os elétrons para si. E a gente viu que isso está relacionado com duas medidas: o tamanho e a quantidade de elétrons de valência que ele tem. E aí a gente viu que, por exemplo, os halogênios são átomos muito eletronegativos, porque eles têm 7 elétrons de valência, precisando de apenas um único elétron para completar o seu octeto. Então, são átomos altamente eletronegativos. Então, uma vez que eles têm uma diferença de eletronegatividade, estes elétrons são atraídos de forma diferente entre estes átomos. Esse tipo de ligação é chamado de ligação covalente polar. Ou seja, um dos átomos exerce maior atração sobre os elétrons da ligação do que o outro. Neste caso aqui é o átomo de cloro, porque o átomo de cloro é mais eletronegativo do que o átomo de hidrogênio. E a gente já conversou sobre isso, né? Existe uma medida de tipo de ligação através da diferença de eletronegatividade. Então, assim, se a diferença na capacidade relativa de atrair os elétrons ela é suficientemente grande, uma ligação iônica é formada, né? Então, a gente começa a aproximar os átomos. Se a diferença de polaridade for muito grande, a gente acaba formando uma ligação iônica, que é o que a gente viu na aula passada, ou seja, átomos com alta energia de ionização e alta afinidade eletrônica. Então, a eletronegatividade é usada para estimar se uma determinada ligação ela é covalente apolar, covalente polar ou ainda se ela é iônica. Muito bem, eu coloquei aqui aquela tabelinha de eletronegatividade, onde aqui todos os átomos têm a eletronegatividade apresentada, calculada, e aí a gente vai conversar sobre essa diferença. Por um exemplo, na molécula de F2, né, na molécula aqui de F2, eu tenho 2 átomos idênticos. A gente acabou de ver que átomos idênticos não apresentam diferença de eletronegatividade, obviamente, né? A eletronegatividade do flúor é 4, olhando aqui na tabela, ó, 4, menos 4 do outro flúor, a diferença de eletronegatividade é 0. Então, essa ligação é uma ligação apolar covalente, ou covalente apolar. Quando eu coloco hidrogênio perto do flúor, né, já o hidrogênio com o flúor, o átomo de hidrogênio lá na tabela periódica tem eletronegatividade de 2,1, então tá aqui. O átomo de flúor de 4, então 4 menos 2,1, 1,9. Diferença de eletronegatividade, a ligação é polar covalente ou covalente polar. Aí eu coloquei essa ligação com o lítio, né? Troquei o flúor com o lítio. Quando eu vejo a diferença de eletronegatividade, o flúor continua sendo 4, agora o lítio tem lá a eletronegatividade de 1. Essa diferença já é muito grande. Essa diferença, então, faz com que a minha ligação seja iônica.
O que eu queria falar com vocês é o seguinte, uma vez que a ligação entre hidrogênio e flúor, então, é uma ligação covalente, né, mas mesmo assim, o flúor, por ter maior eletronegatividade, a gente pode ver aqui que ela é quase o dobro, né, do átomo de hidrogênio. Isso quer dizer que o flúor puxa para si aqueles elétrons que estão sendo compartilhados. Se eu fosse fazer, né, um desenho real, eu poderia dizer que a ligação entre HF era basicamente assim. Ou seja, esse elétron compartilhado está mais no átomo de flúor do que no átomo de hidrogênio. Aí a gente poderia pensar, né, se este elétron está realmente mais perto do flúor, isso faz com que essa densidade eletrônica seja mais acentuada para o meu átomo de flúor. De fato, como a ligação tem ainda um caráter covalente acentuado, a gente fala que existe uma densidade de carga negativa neste átomo de flúor e restando, então, ao meu átomo de hidrogênio uma densidade de carga positiva. O que quer dizer densidade de carga? É uma carga real? Não, é uma carga parcial. Quer dizer que quando eu olho para o HF, os elétrons ainda estão entre estes átomos. Porém, eles estão mais deslocados para o átomo de flúor, gerando então uma densidade de carga. Uma densidade de carga negativa, no caso do flúor, e uma densidade de carga positiva, porque ficou sem elétrons, do meu átomo de hidrogênio. Então, vale ressaltar, então, que esse delta aqui que a gente representa são cargas parciais, não cargas reais. A gente pode ver também essa diferença de carga quando a gente olha esses gráficos de densidade eletrônica. Isso a gente chama de gráfico de deslocamento da densidade eletrônica, no sentido do átomo mais eletronegativo em uma ligação polar e apolar, né? Estes gráficos são resultados de cálculos, tá, gente, de distribuição de densidade eletrônica. Quando eu olho aqui para a molécula de F2, a gente vê que não existe diferença de eletronegatividade, está representada aqui por verdinho, tá? A densidade eletrônica, olha só, aqui na minha escala, quando eu tenho uma densidade positiva, o meu gráfico fica, né, meu gráfico de densidade de carga fica azulzinho, e quando é negativa, ele fica aqui vermelhinho. Então, aqui no flúor, a gente vê que está aqui mais ou menos no meio, que não tem a diferença de eletronegatividade. Ali no HF, a gente já vê que tem uma dispersão da densidade de carga, onde a carga negativa está mais aqui no meu átomo de flúor e a minha densidade positiva mais perto do meu átomo de hidrogênio. Já na ligação iônica, olha como que funciona. A densidade eletrônica diminui aqui ao redor do átomo de lítio, porque essa densidade eletrônica está maior no meu átomo de flúor, porque de fato o elétron foi dado ao meu átomo de flúor. Muito bem, então uma molécula onde eu tenho centros de cargas positivas e negativas não coincidentes é chamada então de uma molécula polar. Então agora a gente não vai analisar mais a minha ligação, a gente vai analisar a molécula como um todo. Como que a gente faz para classificar como uma molécula é polar e quando ela é apolar? Então a gente pode escrever tanto as ligações quanto polar e polar e quanto as moléculas. Aqui a gente viu, né, lá atrás, que a gente não tem. Estou muito incomodada com o par de elétrons faltantes aqui. A gente viu lá atrás que quando eu tenho dois átomos iguais, não tem diferença de eletronegatividade, a minha ligação ela é apolar. Ligação apolar só gera uma molécula apolar, porque ele não tem nenhuma diferença de dipolo entre os átomos. Já ali no HCl, a gente já conversou e a gente viu que o cloro tem maior eletronegatividade, então acaba deslocando aqui os elétrons para perto do cloro. A ligação por si só ela é polar, né? A ligação por si só já tem uma diferença de polaridade. E a molécula, ela também ela é polar porque não tem um outro vetor de momento de polo para cancelar com o meu vetor criado aqui entre o HCl, que é o caso, por exemplo, da minha molécula de CO2. Aqui, quando eu olho essa ligação entre carbono e oxigênio, a gente vê que existe uma diferença de eletronegatividade, onde o oxigênio, ele é o átomo mais eletronegativo. Portanto, ele puxa a densidade eletrônica mais para perto dele. Em contrapartida, ele tem outra ligação entre carbono e oxigênio que puxa igualmente, porque é o mesmo átomo. Átomos iguais têm a mesma eletronegatividade. Então, como eu tenho esse momento de polo
atraindo, então, os elétrons da ligação para o átomo de oxigênio. E este momento onde eu tenho os elétrons sendo atraídos pelo átomo de oxigênio, e eles têm a mesma magnitude, se cancela. Então, aqui eu vejo que eu tenho uma ligação covalente. Uma ligação covalente polar, me desculpem, porque entre carbono e oxigênio é uma ligação covalente polar. E o meu resultante, ou seja, a minha molécula como um todo, olha, tudo errado, é uma molécula apolar. Por que ela é apolar, então? Porque este momento de polo, ele é cancelado com este momento de polo. Então, como que a gente vai quantificar, então, essa polaridade entre uma molécula? Com essa grandeza que eu acabei de falar com vocês, que é chamado de momento de polo, né? Então, sempre que duas cargas elétricas de igual magnitude, mas de sinais opostos, que é o caso ali que a gente acabou de ver, de densidade positiva e densidade negativa, elas estão separadas por uma distância, um dipolo ele é estabelecido. A medida quantitativa dessa magnitude desse dipolo é chamado de momento dipolo, que é representado aqui por esse mizinho, tá? E que tem a ver com a quantidade de carga e a distância que existe ali entre esse momento. Então, quando eu tenho uma carga negativa e uma carga positiva distantes, eu tenho um momento dipolo criado. E aí, como eu falei com vocês lá atrás, por um exemplo, HCl tem um momento dipolo deslocado ali para o meu cloro, e o C dupla O também é aqui para o meu átomo de oxigênio. Mas uma vez que ele também está ligado com outro oxigênio, ele cria outro momento dipolo de igual magnitude, e isso então se cancela. Então, se eu tivesse aqui falando de C dupla O dupla S, me perdoem pelos elétrons não distribuídos, isso não seria apolar, porque eu tenho o oxigênio puxando de uma maneira, eu tenho o enxofre que puxa de outra maneira, isso não se cancela, então essa molécula seria uma molécula polar. Muito bem, então os momentos de dipolo são experimentalmente mensuráveis, tá? A gente pode medir isso, e eles são representados em debs, ou debs. E é uma quantidade equivalente a 3,34 vezes 10 a menos 30 coulombs vezes metros, tá? E na nova medida, isso é representado assim, sem esse Vzinho aí. Então, aqui a gente tem uma tabela que mostra o comprimento da ligação, porque ela é diferente, porque tem átomos diferentes, diferença de eletronegatividades e momentos de polos de aletos formados aí, de halogenetos de hidrogênio, tá? Que são as moléculas formadas entre hidrogênio e os nossos halogênios, são os nossos famosos aletos aí. Então, o aleto de hidrogênio, tá, gente? Essa nomenclatura aqui tá feia, halogeneto de hidrogênio. Então, muito bem. Então, aqui eu tenho HF, HCl, HBr, HI, e a gente sabe que existe uma diferença de eletronegatividade entre flúor, cloro, bromo e iodo. Como a gente disse, isso está relacionado ao tamanho. Então, quanto menor este átomo, todos eles têm 7 elétrons de valência. Então, não é a quantidade de elétrons de valência, e sim o tamanho deles. Como o átomo de flúor é o menor átomo, ele é o mais eletronegativo. Então, ele é mais eletronegativo do que o cloro, do que o bromo, do que o iodo. Inclusive, o flúor é o átomo com maior eletronegatividade da tabela periódica. O comprimento de ligação aqui é 0,92, então é uma ligação muito curta, isso quer dizer então que é uma ligação também muito estável, lembrem-se disso. E aqui eu tenho um comprimento de ligação de 1,27 para o cloro, 1,41 e 1,61 para o meu iodo. Muito bem. Então, como a gente pode observar aqui, HF, ela tem o menor comprimento de ligação e, portanto, a ligação mais forte. E a diferença de eletronegatividade maior também. A gente vê, olha, que é o átomo, a molécula, né, que tem a diferença de eletronegatividade maior, porque o átomo de flúor é o átomo mais eletronegativo. Portanto, o momento de polo é maior para o meu átomo de HF do que, por exemplo, do HI. Aqui, gente, a gente tem que considerar, será que somente essa diferença de eletronegatividade é tão considerável assim para esse comprimento de ligação? Não, né? Pensem que o átomo de hidrogênio é um átomo pequeno e o átomo de flúor é um átomo pequeno. A gente conversou sobre isso na aula passada, né? Átomos pequenos interagem bem com átomos pequenos. E aí, quando eu vejo que o átomo de hidrogênio
reagindo, né, formando HI, que é um átomo muito grande, essa distância aqui acaba não sendo favorecida, porque eu tenho um átomo pequeno com um átomo muito grande. Então, o comprimento da ligação é grande. Só para a gente entender aqui um pouco, quando a gente fala de comprimento de ligação, o nosso limite, assim, é mais ou menos 1,8 até 2 angstroms. Maior do que isso já é considerado, então, uma ligação intermolecular. Eu já não tenho mais uma ligação química formada, e sim uma ligação intermolecular. A gente vai conversar sobre essas ordens de desses tamanhos de ligação quando a gente estiver falando de ligação intermolecular. Muito bem. Então, quando uma ligação covalente ela é dominante, compostos encontrados na forma de moléculas e com propriedades relacionadas às moléculas, como temperatura de fusão e de ebulição relativamente baixos e comportamento não eletrólito quando dissolvido em água, então é predominante, ok? Então, quando eu tenho então, uma ligação covalente, a gente pode dizer que eu formo então moléculas. Uma coisa super importante é essa mudança de nomenclatura. Quando eu só um minuto, cadê isso? Quando eu estou falando, por exemplo, de um sólido NaCl, eu posso falar o sólido de NaCl ou o composto NaCl, nunca a molécula, porque molécula é dado exclusivamente para os átomos que se ligam com uma ligação covalente. Eu tenho sim uma molécula de água, eu tenho uma molécula de oxigênio, eu tenho uma molécula de hidrogênio, mas jamais eu posso falar que eu tenho uma molécula em um sólido, ou então eu posso falar que eu tenho uma molécula quando eu tenho ligação metálica predominante e ligação iônica predominante. Então, por outro lado, a ligação iônica dominante, eles têm alta temperatura de fusão e ebulição e estruturas reticulares expandidas, né? Então, eles são um comportamento eletrólito forte quando, então, dissolvidos em água. Muito bem. Quando a gente fala de definição de ligação covalente iônica, a abordagem mais sofisticada que a gente tem é na diferença de eletronegatividade, né? Como eu falei com vocês, que é o principal critério para determinar se a ligação, então, vai ser covalente ou iônica. Só um comentário. A ligação iônica, a definição, né, de ligação covalente polar para ligação iônica é mais ou menos quando a diferença de eletronegatividade é de 1,7. Nossa, Raquel, mas lá atrás você falou comigo que a diferença de HF, se não me engano, era de 1,9 e é um composto covalente. De fato, é um composto covalente porque quando a gente vai considerar o HF, ele é uma molécula gasosa, né? Ele não é capaz de formar um sólido iônico. Então, o HF está aí no limite, tá? Entre a ligação covalente polar e uma ligação iônica, ok? Então, por definição, lembrando que a química é cheia de exceção, como, por exemplo, o do HF, uma ligação iônica é formada quando a diferença de eletronegatividade é maior do que 1,7, ok? Então, aqui, ó, acabei de mostrar, o nosso exemplo está aqui, ó. Quando a gente está falando de diferença de polaridade, né, e de diferença de eletronegatividade, o HF é 1,9, tá? Mas ele é formado aí no estado gasoso, ele não tem as propriedades de uma ligação iônica, então por isso que ele está ainda considerado como uma ligação covalente. Eu coloquei essa tabela para lembrar disso e esqueci. Então, aqui, o NaCl, quando ele se forma, a diferença de eletronegatividade de 2,1, pegando lá naquela tabela, tá, gente? Naquela tabelinha, na primeira tabelinha de eletronegatividade que eu coloquei para vocês. Então, de fato, o NaCl tem uma grande diferença de eletronegatividade, a ligação vai ser uma ligação iônica. Lembrando, então, do limite de 1,7, com algumas exceções. Então, agora a gente vai começar a conversar sobre as estruturas de Lewis. Então, agora, gente, é o momento que a gente vai tentar apagar o que vocês faziam antes de estrutura de Lewis e tentar começar a fazer dessa maneira. Por quê? A estrutura de Lewis feita da maneira tradicional, ela é ótima, mas ela não justifica muitas coisas, a gente depois tem que ficar achando que é exceção, e não é exceção. Se a gente faz um roteirinho de estrutura de Lewis, a gente vai entender como que se forma uma ligação química, sem ter que ficar pensando que tudo é exceção, né? Porque basicamente a regra de Lewis básica funciona para água, monóxido dióxido de carbono, gás hidrogênio, para as moléculas mais simples.
Com as regrinhas que eu vou mostrar para vocês, não tem erro. Ligação covalente é ligação covalente. A gente vai conversar sobre a diferença entre elas, mas é ligação covalente. Então, quais são as regras, né? Quais são as etapas? Não é para decorar, tá, gente? A gente vai fazendo e vai lembrando disso, mas eu quis deixar aqui para que vocês tenham isso anotado. Então, vamos lá. Quais são as etapas para elaborar uma estrutura de Lewis? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Quantas horas? Tá, eu ainda tenho tempo. A primeira coisa que a gente vai fazer é somar os elétrons de valência de todos os átomos que estão envolvidos na ligação, considerando também a carga total. A gente vai conversar sobre a carga. Escreva os símbolos dos átomos, mostrando como eles estão ligados entre si. Então, por um exemplo, como que forma a ligação entre dois hidrogênios? Então, a gente tem que representar os átomos de hidrogênio, tá? Então, mostrando que um está ligado com o outro. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou mostrar. E vamos sempre ligar dois átomos com uma ligação simples para começar. Sempre, sempre. Vamos completar os octetos em torno de todos os átomos ligados ao átomo central. O átomo central, no geral, geralmente, é o átomo que tem a maior deficiência eletrônica. Como assim? Vamos supor. CO2. Como é que eu sei que o carbono, ele é o átomo central? Porque, olha só, o carbono tem 4 elétrons de valência. Então, ele precisa de 4 elétrons para completar o octeto dele. Enquanto cada átomo de oxigênio tem 6 elétrons de valência. Se ele tem 6 elétrons de valência, faltam só 2 elétrons para completar o seu octeto. Como o átomo de carbono é o átomo que está mais deficiente em elétrons, ele é o átomo central, ok? Então, o átomo central é aquele mais deficiente em elétrons. Raquel, e se a deficiência for a mesma? Se a deficiência for a mesma, o mais eletronegativo fica sempre para fora, o menos eletronegativo no átomo central. Coloque todos os elétrons restantes no átomo central, mesmo que isso resulte em mais de 8 elétrons em torno do átomo. E aí a gente vai ver quanto que isso pode acontecer. Se não houver elétrons suficientes para que o átomo central tenha o seu octeto completo, a gente vai tentar fazer uma ligação múltipla. O que é isso? Uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Eu vou começar com os casos simples e aí a gente vai ver como que vai acontecer, então, essa estrutura de Lewis. Vamos lá. Só uma observação. Em alguns casos, pode-se representar 2 ou mais estruturas de Lewis. E aí, qual vai ser a estrutura favorecida? Para a gente decidir a estrutura de Lewis mais favorecidas, a gente tem que entender um pouquinho sobre carga formal. Sobre o cálculo da carga formal, eu vou apresentar ele aqui para vocês e depois a gente vai ver como que a gente faz isso de uma maneira mais rápida, tá? Então, o que é a carga formal? Então, antes da gente começar a desenhar as estruturas, a gente precisa entender sobre carga formal. Raquel, nunca ouvi falar sobre isso. De fato, eu imagino que grande parte não tenha ouvido falar ou tenha ouvido falar e não colocado em prática. Aqui, toda e qualquer molécula desenhada tem que ter o cálculo de carga formal para a gente provar que aquela estrutura é a estrutura mais estável que eu posso ter dentro de uma molécula. Vamos lá. Ela, então, nos ajuda para a gente entender um pouco se a fórmula estrutural é a mais provável. E a fórmula é a seguinte: carga formal é igual a... Cadê minha canetinha? É igual a elétrons de valência menos elétrons não ligantes, mais a metade dos elétrons ligantes, tá? Aqui. Então, EV é chamado de elétrons de valência do átomo isolado. ENL são os elétrons não ligantes, ou seja, aqui no átomo de cloro, no HCl, eu tenho 2, 4, 6 elétrons não ligantes, 6 elétrons NL, e tenho os elétrons, os elétrons ligantes, que são esses 2 elétrons que estão sendo ligados aqui. Lembrando que cada tracinho desse representa para a gente, então, um par de elétrons ligados. Então, muito bem, para a gente decidir a nossa estrutura, se ela é a mais estável, a gente vai partir do princípio da eletroneutralidade.
Os elétrons em uma molécula, eles devem estar sempre distribuídos de forma que as cargas nos átomos fiquem mais próximas de zero. Então, quanto mais cargas formais igual a zero, melhor, mais estável vai ser a minha estrutura. A soma das cargas formais, obrigatoriamente, é igual à carga do íon, quando for um íon em questão. E quando há uma carga negativa, ela deve ficar no átomo mais eletronegativo. Essa é uma das regras principais. Essas 3 regrinhas são as 3 regras principais. A gente vai ver outras no próximo slide. Só um comentário. De onde que parte a carga formal, né? A carga formal é uma carga, é uma ideia de cálculo, onde que parte do pressuposto que uma ligação entre hidrogênio e cloro, estes elétrons estão compartilhados de forma idêntica. Por exemplo, como se o cloro tivesse agora... Olha, tá faltando elétron aqui, né, gente? 2, 4, tá certo. Como se esse elétron tivesse 50% aqui neste átomo de cloro e essa ligação, este elétron estivesse 50% aqui no átomo de hidrogênio. A gente acabou de ver que isso não é verdade, né? A gente acabou de ver que no átomo, na molécula de HCl, é mais provável que os elétrons estejam quase todos ali perto do cloro do que do hidrogênio, porque eu tenho uma densidade de carga negativa aqui e uma densidade de carga positiva aqui. Porém, para o cálculo de carga formal, ele não leva em consideração a diferença de eletronegatividade. Ele parte do pressuposto que aquela ideia antiga, né, gente, de que, por exemplo, que a ligação química é formada assim, ó, nós vamos apagar isso da memória. Como eu não sei, mas nós vamos apagar. A gente fazia ligação e estrutura de Lewis assim, né? O hidrogênio tem 1 elétron de valência, o cloro tem 7 elétrons de valência, compartilha, forma uma ligação. Esquece isso. Esquece isso. Mas a carga formal, ela parte desse pressuposto, né? Que este elétron está aqui no átomo de hidrogênio e este elétron está aqui no átomo de cloro, ok? Muito bem. Então, os pontos importantes para a gente pensar em estruturas que são eletroestaticamente favoráveis. Vamos lá. As cargas iguais em átomos adjacentes. Isso é não favorável. Por exemplo, eu tenho X ligado com Y e que está ligado com Z, que está ligado... Não preocupe com a geometria, tá? Vou colocar um X aqui de novo e um Z aqui de novo. Então, vamos supor, se eu tenho uma densidade de carga positiva aqui, ou seja, eu tenho uma carga formal positiva aqui, uma carga formal positiva aqui, isso está indo contra o princípio da física, né, gente? Que carga positiva repele carga positiva. Então, cargas iguais em átomos adjacentes não é favorecido. Então, essa estrutura aqui, com certeza, não vai existir. Cargas opostas em átomos não adjacentes. Então, o contrário também é verdade, né? Vamos pensar aqui agora que eu tenho essa mesma estrutura, sei lá, Y, X, aí eu vou colocar aqui um Z aqui, uma carga negativa e eu tenho uma carga positiva. Provavelmente isso não vai acontecer, porque a carga positiva está muito distante da carga negativa. Elas geralmente estão próximas dentro de uma mesma estrutura. Cargas múltiplas em qualquer átomo. O que isso quer dizer? Eu tenho uma molécula que eu tenho uma carga formal mais 2 no átomo Y. Isso é quase que impossível, né? As cargas estão todas dispersas nas minhas moléculas. Então, mais 2, mais 3, menos 2, menos 3, isso aqui é totalmente desfavorecido. E essa aqui é uma das principais desavenças que a gente tem, né? A principal fato de que a estrutura está eletroestaticamente não favorável. Cargas em desacordo com a eletronegatividade dos átomos. Como assim? Vamos supor que eu tenho dentro de uma molécula ligada em um átomo central hipotético, eu tenho um oxigênio e eu tenho um átomo de cloro. Aí, não, é que eu peguei pesado, né? Porque eles têm eletronegatividade próxima, mas o átomo de oxigênio é mais eletronegativo do que o átomo de cloro, mas tudo bem. E aí, vamos supor que minha carga negativa esteja aqui no meu átomo de cloro e minha carga positiva no meu átomo de oxigênio. Jamais isso vai acontecer numa estrutura estável, porque o átomo mais eletronegativo é o átomo de oxigênio, portanto, obrigatoriamente a carga negativa tem que estar nele, ok? Então, é importante ter em mente que as cargas formais, elas não representam as cargas reais, né, dos átomos. Elas são uma convenção, perdi a caneta de novo. Elas são apenas uma convenção para a gente ter ideia de se aquela estrutura ela é estável ou não, ok? Então, vamos lá, vamos começar.
Vamos começar com o exemplo mais simples que a gente viu até agora, que é o HCl, né? Então, vamos lembrar lá daquela regrinha lá atrás. Primeira coisa que eu vou fazer é ver quantos elétrons de valência eu tenho na minha estrutura, ou seja, quantos elétrons estão disponíveis para fazer ligação química. Então, eu vou somar aqui, olha, 1 elétron mais 7 elétrons, eu tenho 8 elétrons. Uma coisa que eu gosto de fazer é 8 elétrons dividido por 2, lembrem que a gente sempre acomoda os elétrons em forma de pares, então eu gosto muito de tratar em forma de pares. Eu tenho, então, 4 pares de elétrons para distribuir nessa molécula. Então, eu vou começar. Cadê meu quadradinho? Eu coloquei o quadradinho para não passar do resto, tá? Eu tenho 4 pares, então vamos lembrar da regrinha. A primeira coisa que eu vou fazer é contar os elétrons de valência. Está contado, eu tenho 8 elétrons. Então, tenho 8 elétrons que precisam estar nessa molécula, na forma de 4 pares eletrônicos. Então, eu venho e vou desenhar os meus átomos, aqui não tem átomo central, é um do lado do outro, e vou ligar eles como ligação simples. A primeira coisa que você vai fazer, esquece, mas esquece. Liga um hidrogênio com um cloro. Quando eu ligo um hidrogênio com um cloro, eu já eliminei um par aqui. Sobra, então, 3 pares. E agora eu vou ter que completar o octeto dos átomos que estão fora do meu átomo central. Então, aqui, como não tem átomo central, a gente pode completar o octeto dos dois. Então, eu começo com cloro aqui. Eu coloco um par, lembrando que aqui eu conto 2 pares para o átomo de cloro. 2, 4, 6, 8. O hidrogênio, lembrem que ele é uma exceção, que ele completa o octeto dele na forma da configuração eletrônica do hélio, com 2 elétrons de valência apenas. Então, aqui eu tenho 2 elétrons de valência para o hidrogênio, porque eu tenho 2 pares aqui compartilhados, um par compartilhado, perdão, 2 elétrons compartilhados, então o hidrogênio está completo. 2, 4, 6, 8, completou o do cloro. Então, pronto. Pronto, nada. Vamos agora calcular a carga formal para todos esses átomos. Vou começar com o hidrogênio. Devia ter colocado a fórmula aqui, porque vocês ainda não decoraram, né? Carga formal é igual elétrons de valência. Quantos elétrons de valência o hidrogênio tem? 1. Menos elétrons não ligantes. Quantos hidrogênios tem? Nenhum, 0. Ele não tem elétrons não ligantes. Mais a metade dos elétrons ligantes. Quais são os elétrons ligantes? 2, a metade, então, vou colocar 2 aqui, mas a metade é 1, né? Então, 1 menos 1, 0. Carga formal do hidrogênio, 0. Vamos calcular a carga formal para o meu cloro. Então, quantos elétrons de valência o cloro tem? 7. Menos os elétrons não ligantes, 2, 4, 6. 6. Mais a metade dos elétrons que estão ligados. Tem 2 elétrons ligados, então, 2. Isso, espera aí que está faltando, isso. Isso vai ficar meio vezes 2, 1. 1 mais 6, 7. 7 menos 7, 0. 0 mais 0, 0. Quando eu olho para a estrutura do HCl, de fato, ele é uma molécula neutra, não tem nenhuma carguinha aqui em cima, né? Então, a soma das cargas formais tem que dar 0. Então, hidrogênio 0, o cloro 0, tá tudo certo. Então, isso é eletrostaticamente falando, é favorável. Então, essa estrutura é favorável, tá? Eu vou relembrar umas geometrias, mas não é o foco dessa aula, tá? A gente vai fazer uma aula inteirinha sobre geometrias, então não preocupa, mas eu só vou mostrar aqui, vou começar a falar um pouquinho sobre essas geometrias. Então, a gente apresenta o HCl assim, e ai, cadê a setinha? Tinha uma setinha aqui, tá, gente? Mostrando que, então, quando eu tenho 2 átomos apenas, eles estão ligados com uma ligação simples, dupla ou tripla, não tem opção, né? Esse ângulo aqui, a distância entre esses átomos é de 180 graus, formando uma geometria que a gente chama de linear. Não gostei disso aqui não, hein? Tá faltando aqui 6 elétrons não ligantes, ok? Muito bem. Vamos para o CO2. Vou lá na tabela periódica, eu vejo que o carbono, então, tem 4 elétrons de valência, porque ele está lá na família 14, uma antiga família 4A. Cada oxigênio tem 6 elétrons de valência, então, ao todo, eu vou ter 6 vezes 2, 12. 12 mais 4, 16 elétrons. 16 dividido por 2 é 8. Então, vamos lá, eu vou tentar fazer de uma forma seguindo a nossa regra, tá? Carbono
é o átomo central, eu já expliquei por que lá atrás, o carbono é o mais deficiente de elétrons. Vou completar dupla, uma ligação simples aqui, uma ligação simples aqui. Essa é a forma que a gente vai fazer a estrutura de Lewis. Uma ligação simples entre cada átomo. Vou completar o octeto para os átomos que estão ao redor do meu átomo central. Então, meu átomo central é carbono. Eu tenho apenas 8 pares, hein, gente? Não sai fazendo par a riveria, não. 2 pares já estão aqui. Então, ao todo, eu só tenho agora 6 pares de elétrons. Então, vamos lá. Vou colocar 2, 4, 6. 1, 2, 3 pares. 4, 5, 6, 7, 8. Então, ficaria bom assim, né? Porque, olha, completou 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Eu completei o octeto para os átomos de oxigênio. Mas vamos ver o carbono. Não tem mais elétron. Não tem mais elétron. Então, aqui fica com 2, 4. O carbono continua com o octeto não completo. Ele continua com 4 elétrons. Teoricamente, todos os elétrons já estão distribuídos. Vamos calcular a carga formal? A gente sabe que a estrutura não é essa, mas eu vou mostrar como que a carga formal mostra que essa estrutura é uma estrutura não estável. Muito bem, aqui eu tenho carga formal, vou tentar desenhar aqui, a carga formal vai ser, observem que esse átomo de oxigênio está idêntico a esse átomo de oxigênio, né? Uma ligação simples com o carbono, 6 elétrons completando o seu octeto com elétrons não ligantes. Então, a mesma carga formal para este átomo de oxigênio vai ser a mesma carga formal para este átomo de oxigênio, tá? Carga formal é igual a quantos elétrons de valência ele tem? 6. Elétrons não ligantes, 2, 4, 6. Menos a metade dos ligantes. São 2 elétrons ligantes, vezes 2 aqui. Isso dá, ou é mais aqui, hein, galera? 6 mais 1, 7. 6 menos 7, menos 1. A carga formal desse oxigênio aqui é menos 1. Deste oxigênio aqui está igualmente ligado, então ele também é menos 1. Vou calcular a carga formal para o meu átomo de carbono. A carga formal vai ser elétrons de valência 4, menos elétrons não ligantes. Não tem, 0, mais a metade dos elétrons ligantes. Eu tenho 2 aqui, mais 2 aqui, 4. Então, 4 dividido por 2, 2, 4 menos 2, mais 2. Então, aqui, mais 2. A gente acabou de ver lá atrás que estruturas que têm cargas múltiplas em um átomo não é favorecida. Então, essa estrutura não é favorecida pela carga formal. Mas antes disso, a gente já sabia, né? Porque o carbono não completou a sua estrutura de Lewis. Então, a gente precisa dar um jeito de completar a estrutura de Lewis. Lá atrás, a gente viu que conta os elétrons de valência, liga todo mundo com uma ligação simples, completa o octeto com as extremidades. Não completou, a gente vai, então, fazer uma ligação múltipla, ou seja, uma ligação dupla ou tripla. Raquel, não é muito mais fácil a gente distribuir os elétrons de valência e depois tentar só compartilhá-los? Não. Não é. Nessas estruturas, a gente pode achar que é mais difícil fazer assim, e não necessário. Mas lá para frente, vocês vão ver que isso é importante, tá? Então, muito bem. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, como eu não consegui completar o meu octeto, eu vou fazer uma ligação múltipla aqui e vou fazer uma ligação múltipla aqui, uma ligação dupla aqui. 1, 2, 3, 4, eu já usei 4 pares, só faltam 4 pares. Então, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pares. E eu tenho 2, 4, 6, 8, com o octeto do oxigênio está completo. Vamos ver o do carbono. 2, 4, 6, 8. 8 pares ao redor ali do carbono, octeto completo. Vamos ver a carga formal. Carga formal aqui vai ser igual, vou fazer direto já, tá? 6 elétrons menos 4 dos elétrons não ligantes, mais 2, que é a metade dos elétrons ligantes. Carga formal, 0. Este oxigênio está igual a esse oxigênio, então eu não preciso fazer cálculo da carga formal, só copia aqui e coloca carga formal 0. Carga formal para o meu átomo de carbono.
carga formal é igual a 4 elétrons de valência, menos 0 dos elétrons não compartilhados, não tem nenhum, mais a metade dos ligantes. Aqui tem 2, 4, 6, 8 elétrons ligantes. Então, a carga formal, 8 dividido por 2, 4, 4 menos 4, 0. Aqui, todos os meus átomos estão com a carga formal igual a 0. A somatória dá 0, porque a minha molécula é neutra, tem que dar 0. Então, essa é a estrutura mais estável para o monóxido de carbono. Então, aqui tem a estrutura mais estável, a gente vai dar um trabalho, vamos colocar esses elétrons, então é mais fácil eu colocar assim, tá bom? Formando, então, a minha estrutura do meu monóxido de carbono. Uma vez que eu continuo tendo uma distância de ligação de 180 graus entre as minhas ligações e os meus átomos, a minha geometria continua sendo linear. Vamos para a molécula de água. A molécula de água, o hidrogênio tem um elétron de valência e o oxigênio tem 2. Aqui eu tenho cada hidrogênio com um elétron de valência, multiplico aqui por 2. Ao todo, então, a minha estrutura tem 8 elétrons, dividido por 2, 4 pares de elétrons na minha água. Vamos lá fazer, então. Oxigênio como átomo central, porque ele tem 6 elétrons de valência, então ele precisa de 2 elétrons para completar o octeto. O hidrogênio precisa de um elétron só para ficar igual ao meu átomo de hélio, perdão. Então, eu coloco oxigênio, ou hidrogênio aqui, uma ligação simples entre eles, vamos completar os octetos de todo mundo. Então, eu tenho 2 elétrons aqui, não preciso completar do hidrogênio. 2 elétrons aqui, não preciso completar do meu hidrogênio. 2, 4, 6, 8. Completei, então, do meu oxigênio. 1, 2, 3, 4 pares de elétrons, 4 pares de elétrons, está tudo certinho. Cálculo de carga formal. Carga formal aqui para o hidrogênio. Carga formal é igual a 1 menos a metade dos ligantes, que são 2, isso é igual a 0. Esse aqui está igualzinho, então não vou calcular. Então, carga formal aqui, 0. Oxigênio, carga formal, elétrons de valência 6, menos os não ligantes, que são 4, mais a metade dos ligantes, que são 2, totalizando 0. Carga formal 0, 0, 0, 0, muito bom. A estrutura está boa, é assim a minha molécula de água. Porém, a gente vê que agora eu tenho 2 pares de elétrons que estão acomodados no meu átomo central, e esses pares de elétron, eles impulsionam os átomos de hidrogênio para baixo, ficando então com uma estrutura que a gente chama de angular, que tem um ângulo ali de 104,5 graus. Por quê? Deixa eu só fazer uma consideração aqui de uma vez, eu vou usar essa aula aqui já para introduzir alguns conceitos. Deixa eu colocar uma tela em branco aqui. No geral, quando eu tenho uma ligação entre 2 átomos, e única, né, essa ligação entre 2 átomos, eu tenho um ângulo de ligação de 180 graus e eu vou chamar isso de linear. O arranjo existente entre 3 átomos, né, ligados num átomo central, vou colocar um átomo hipotético aqui, tá, gente? X, 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 num plano, né? Isso é chamado antes disso, esse ângulo aqui de ligação é de 120 graus, né? E essa ligação é chamada de trigonal plana. Esse arranjo geométrico é chamado de trigonal plano. O arranjo geométrico. 3 átomos ao redor de um átomo central, 3 coisas, tá, gente? Ao redor de um átomo central é chamado de trigonal plano. Quando eu tenho uma distribuição, vou chamar aqui de Y. Quando eu tenho uma distribuição de 4 átomos ao redor de um átomo central, essa geometria, esse arranjo geométrico, é chamado de tetraédrico. Por quê? A gente poderia pensar que é mais fácil arranjar
estes átomos dentro de uma estrutura linear, que a gente chama de quadrado plano, onde essa distância de ligação é de 90 graus, né? De cada uma aqui é 90 graus. Porém, a gente está pensando somente num plano, né? Aqui eu tenho um plano. Quando eu penso em tridimensionalmente, eu posso arranjar esses átomos, e arranjar essas partículas ao redor deste átomo de forma que elas têm um ângulo maior, de aproximadamente ali 109 graus. Então, isso aqui aumenta muito a distância entre o átomo, né, de 90 para 109 graus, num arranjo que a gente chama de tetraédrico. Então, ao redor de um átomo central, sempre que a gente tiver como número de coordenação igual a 4, ou seja, 4 coisas ao redor do meu átomo central, a minha geometria vai ser chamada de tetraédrica. Quando eu tenho só um minuto. Quando eu tenho 5 coisas, né, 5 átomos arranjados ao redor de um átomo central, por que eu falo coisas? Porque a gente pode considerar elétrons também, que a gente vai ver daqui a pouquinho. 5 átomos ao redor do meu átomo central, essa é uma geometria que ela é chamada de bipirâmide de base trigonal. Aqui eu tenho uma pirâmide, olha só, como se fosse uma pirâmide de base trigonal. Gente, essa é uma aula que eu dou com os modelinhos, tá? E meus modelinhos não estão aqui. Eu acho que eles estão lá no Cefet. Essa semana eu pego e eu trago na próxima aula para mostrar para vocês, tá? Tridimensionalmente falando. Quando eu tenho, então, 5 átomos ao redor do meu átomo central, isso é chamado de bipirâmide trigonal, bipirâmide trigonal. Então, 5 coisas ao redor do meu átomo central é chamado, então, de bipirâmide trigonal. O meu arranjo geométrico é bipirâmide trigonal. Enquanto que quando eu tenho 6 átomos arranjados ao redor do meu átomo central, Y, 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 Y. Essa é uma geometria, quando a gente olha a geometria, a gente poderia pensar que ela é uma bipirâmide de base quadrática, né? Mas esse arranjo a gente chama de octaédrico. Octaédrico. Esses são os arranjos mais usuais, vamos dizer assim, das moléculas, né? Tudo isso, todas as geometrias que a gente conhecer, todos os nossos arranjos são derivados dessas geometrias. Então, a gente precisa saber que os nossos arranjos podem ser linear, trigonal plano, tetraédrico. Eu imagino que aqui são, né, os mais comuns, assim, que vocês têm mais facilidade, mas aqui a gente vai tratar muito de geometria e de arranjo bipirâmide trigonal e octaédrico, tá? A gente vai ver um pouco aqui depois, mais tarde, que essa bipirâmide, ela também tem a possibilidade de ser uma pirâmide quadrática, que também as energias são muito próximas. E, enfim, eu preciso que vocês já entendam esses arranjos, esses 5 arranjos, 1, 2, 3, esses 5 arranjos que a gente viu, tá? Linear, trigonal plano, tetraédrico, bipirâmide trigonal e octaédrico. Uma coisa importante, vamos analisar esses ângulos aqui que eu deixei passar. Aqui, cada átomo está distante um do outro por um ângulo de 90 graus, né? Aqui está distante com esse por um ângulo de 90 graus. Porém, os átomos da base, porque é mais ou menos assim, vou colocar X, Y, Y, Y. Estes átomos estão distantes em 120 graus. Estes átomos estão distantes em um átomo de 90. E ainda, este átomo Y está distante deste átomo Y a 180 graus, né? Então, aqui a gente tem que analisar todas essas distâncias. Na minha base da pirâmide, eles estão distantes em 120 graus. Todos os átomos aqui que estão em relação à base, em relação aqui à minha pirâmide, eles estão distantes em 90 graus. E, por fim, este átomo Y está distante desse átomo Y a 180 graus. Estabiliza muito o meu sistema, né? Aqui não, olha, aqui eu já tenho 90 graus entre cada um deles, né? Porque eles estão distantes todos em 90 graus e 90 graus entre si aqui dos equatoriais e dos axiais. Aqui no meu octaedro. Muito bem, esses são nossos arranjos geométricos, que a gente vai conversar um pouquinho agora sobre isso.
A água, a gente acabou de ver que a água, ela tem duas ligações químicas, né, entre nossos átomos ali de oxigênio e hidrogênio, mas ela tem dois pares de elétrons. Então, a gente pode ver que a água, gente, ela tem 4 coisas ao redor dela, sendo 2 átomos e 2 pares de elétrons, que eu vou representar assim, 2 pares de elétrons. A gente viu lá atrás que, normalmente, quando eu tenho 4 coisas ao redor do meu átomo central, a gente tem um arranjo que é chamado de tetraédrico. De fato, o arranjo da água, ele é tetraédrico. Porque eu tenho 4 coisas ao redor ali da minha água, né? Então, talvez seja um conceito novo para vocês de arranjo geométrico, tá? É o primeiro conceito, talvez, aí, diferente que vocês vão ouvir aí durante as estruturas de Lewis. Então, eu posso falar que a água tem o meu arranjo geométrico tetraédrico, e a minha geometria, porque a geometria, gente, ela só leva em consideração as ligações químicas. Geometria molecular leva em consideração a ligação química. Então, ele está levando em consideração só isso aqui, ó. Só isso aqui que está sendo desenhado. Essa ligação, essa posição atômica é chamada de angular. E o meu arranjo tetraédrico. Raquel, mas vamos lá. Guardem esse ângulo, 104,5. Deixa eu pegar ali uma tela em branco para a gente conversar sobre isso de novo. Então, vamos lá. Então, a gente acabou de ver que a minha água tem 4 coisas ao redor dela, sendo 2 pares de elétrons, 2 coisas é uma coisa feia, né, gente? 4 entidades ao redor dela, sendo 2 átomos de hidrogênio e 2 pares de elétrons não ligantes. Então, quando a gente tem 4 itens, né, 4 entidades ao redor de um átomo central, a gente vai falar que o arranjo, ele é tetraédrico, porque são 4 coisas, a gente acabou de ver, tetraédrico. 4 entidades ali ao redor do meu oxigênio. Porém, a gente viu lá atrás que a distância entre uma ligação num tetraedro é mais ou menos 109 graus. E a gente acabou de ver que a distância entre os átomos de hidrogênio é apenas de 105, é uma distância menor. Por quê? Par de elétrons, gente, esse par de elétrons não ligantes não tem nenhuma energia para estabilizá-los. Como assim? Esse par de elétrons aqui, ele tem uma energia a mais de estabilização. Este par de elétrons, a gente viu lá atrás, né? Ele tem uma estabilização que é o elétron deste átomo está sendo atraído pelo núcleo deste átomo. E o elétron deste átomo está sendo atraído pelo núcleo deste átomo. E isso estabiliza muito o meu par de elétrons, né? Já esse par de elétrons não ligantes aqui, não tem nenhum núcleo aqui para ele se estabilizar. Então, ele ocupa um espaço maior. Ele ocupa, essa distância aqui, ela é menor porque estes pares de elétrons empurram mais esses átomos de hidrogênio para perto de si, por eles não terem ali uma estabilidade de um outro núcleo. Então, a nossa regra aqui é par de elétrons não ligantes, eles ocupam maior espaço do que um par de elétrons não ligantes. Raquel, mas não são 2 elétrons, 2 elétrons? Sim, mas isso tem a ver com energia. Quando a gente considera um tetraedro perfeito, é como se fosse a minha ligação com carbono e hidrogênio, né? Porque ali não tem nenhum par de elétrons sobrando. Isso aqui é lindo para a gente, porque a gente só tem que considerar os elétrons que estão envolvidos ali na minha ligação. Aqui sim eu tenho um ângulo, acho que de 109,28, alguma coisa assim, aproximadamente 109 graus. Isso sim é um tetraedro perfeito. Isso aqui é um tetraedro não perfeito. E vou contar uma coisa para vocês. Os ângulos de ligações perfeitos quase não existem, tá? Só nesse caso aqui que a gente tem, por exemplo, as ligações com hidrogênio, que não tem par de elétrons não ligantes, aí sim a gente tem os nossos limites de ligação. Mas esses ângulos de ligação podem mudar muito, a gente vai conversar muito sobre isso, tá? Aqui, então, o que justifica a medida do angular ser menor do que uma medida de uma distância de ligação de um tetraedro é porque o par de elétrons ocupa mais espaço, acaba empurrando mais aqueles átomos de hidrogênio ali para baixo, ok?
Então, a primeira pergunta, qual é o arranjo geométrico da água? Tetraédrico. A geometria, ela é angular. Vamos voltar lá atrás, e só para a gente comparar a geometria e o meu arranjo das outras moléculas que a gente já viu. Aqui no HCl, olha só, aqui não tem átomo central, né? Tem 2 átomos só sendo ligados. Aqui não tem nenhuma situação onde eu tenha um par de elétrons ocupando um espaço dentro do meu átomo central, né? Esses pares de elétrons aqui estão todos para fora, né, gente? E eles não importam aqui para determinar essa ligação. Então, neste caso, o arranjo e a geometria são coincidentes. Então, o HCl tem um arranjo linear e a geometria linear. Mesma coisa aqui no CO2, olha, aqui não tem nenhum átomo, não tem nenhum par de elétrons ao redor do meu átomo de carbono a ser considerado. Então, eu tenho 2 coisas só ali ao redor do meu átomo central, ou seja, só uma ligação ali, que também faz com que o arranjo e a geometria do CO2 seja linear, tá? Vamos seguir, vamos fazer mais, tá? Vamos ver todas aí, até as possibilidades acabarem. Vamos lá para o BH3, né? Vamos lá, eu tenho um elétron do meu átomo de hidrogênio, ó, tenho 3 átomos de hidrogênio, então eu tenho 3 elétrons. O meu átomo de boro tem 3 elétrons, então no total eu tenho 6 elétrons ali na minha molécula. Eu vou dividir por 2, 3 pares. Olha a coisa mais fácil, podia ser assim sempre, né? Eu vou colocar o meu boro, vou colocar o hidrogênio, vou colocar o hidrogênio, vou colocar o hidrogênio, vou ligar 1, 2, 3, não tem mais nenhum outro par para ser dividido. Pronto, a molécula está pronta. Pronta nada, tem que calcular a carga formal. Até nesses óbvios, Raquel, até nos óbvios, tá? Hidrogênio, carga formal. Elétrons de valência 1, menos. Os não ligantes, 0, mas a metade dos ligantes, 1, carga formal 0. Todos os hidrogênios estão ligados de forma idênticas, então vamos calcular a carga formal do meu boro. Aqui é 0, aqui é 0, tá? Carga formal vai ser igual. Elétron de valência, o boro tem 3 elétrons de valência, menos a metade dos não ligantes, que é 0, mais a metade dos ligantes, que são 3. Então, 3 menos 3, 0. Olha que lindeza. Fácil assim, né? Podia ser sempre assim. Então, carga formal 0, 0, 0 e 0. A soma deu 0. O BH3 ele é neutro. Então, a soma de carga formal tem que dar 0. Estou aqui viajando que eu não pus nenhum exemplo de um íon para a gente fazer, tá? Mas eu vou dar para a aula de quarta-feira. Para eu começar a aula de quarta-feira resolvendo isso. Então, a minha estrutura de Lewis está certinha. Esse é o meu BH3. Mas como a gente viu lá atrás, quando eu tenho 3 átomos ao redor de um átomo central, a maior distância é de 120, formando, então, uma geometria que eu chamo de trigonal plana. Observem que eu tenho 3 coisas ao redor do meu átomo de boro, não tenho nenhum par de elétrons não ligantes, então, o meu arranjo e a minha geometria são idênticos, sendo trigonal plana. Deixa eu ver minha hora aqui, gente. Tá indo, hein? Então, vamos lá. Só vou dar esses exemplos aqui para a gente não ter que evoluir. Aí eu falo de coordenada e etc. mais para frente. Amônia. 5 elétrons no meu átomo de nitrogênio. Tô dando os fáceis na aula de hoje, tá, gente? Só para gente entender um pouco como que vai ser feito. Isso aqui tá parecendo um elétron. Para a gente ver como que é feito para a gente chegar nos cabulosos, tá? Isso aqui é a carga formal, né? Elétron não, hein? Então, vamos lá. 5 elétrons de valência no meu nitrogênio, 1 elétron de valência no meu hidrogênio, vezes 3, eu tenho ao todo 8 elétrons dividido por 2, 4 pares. Vamos fazer nitrogênio, vou fazer errado assim a geometria, tá? Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Liga simples um com o outro, tá perfeito, 2, 4, 6. E aí, 6 são 3 pares, ainda falta um par de elétrons. 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui. Estabiliza o meu hidrogênio, falta um par aqui. Opa, a gente já viu, né? 4 entidades ao redor do meu nitrogênio. Eu já sei que o meu arranjo é tetraédrico. Então, muito bem. Então, eu sei
que o arranjo da minha amônia é tetraédrica, porque são 4 coisas ao redor do meu átomo central. Nem estou falando de geometria ainda, estou falando de arranjo geométrico. Muito bem, só que a gente sabe nada. Vamos falar antes da carga formal. Vou calcular a carga formal aqui. Carga formal é igual a um elétron de valência menos só a metade do ligante, que é igual a zero. Então, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, nitrogênio. Carga formal vai ser 5 menos os não ligantes, são 2 mais 2, 4, 6, metade 3, 2 mais 3, 5, carga formal 0. Tá lindo, todo mundo com carga formal 0. Muito bem, então essa aqui é a mistura da minha amônia com meu arranjo tetraédrico, porém, este par de elétrons, ele ocupa mais espaço do que uma ligação química. Então, acaba que a minha amônia vai ter essa configuração. Aqui, gente, a distância, teoricamente, né? Esse par de elétrons é como se ele estivesse no plano, né? Lembrem que um tetraedro tem sempre 2 no plano, um para fora do plano e um para dentro do plano, né? Essa é a minha amônia. Este ângulo aqui seria de 109, mas ele é um pouquinho menor, porque esse par de elétrons, eles ocupam mais espaço, ok? Essa geometria, que é dada quando a gente desconsidera, né, os elétrons não ligantes, quando a gente olha só a posição atômica dos meus átomos, essa geometria é chamada de piramidal. Então, o meu arranjo é tetraédrico, mas a minha geometria é piramidal. Então, eu vou dar só mais um exemplo de um tetraedro para a gente ver quais são as possibilidades dos meus arranjos tetraédricos. Então, o CH4, mais fácil de todos para a gente. O carbono tem 4 elétrons de valência, o hidrogênio tem 1 elétron vezes 4, que é igual a 4. Então, ao todo, eu tenho 8 elétrons dividido por 2, 4 pares. Sem pestanejar, um carbono aqui, um hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 2, 2. Todos os hidrogênios estão completos. Carbono, 2, 4, 6, 8. 8 elétrons de valência ao redor do carbono. Carga formal. Hidrogênio. Carga formal é igual a 1 elétron de valência menos a metade dos ligantes, que é 1, carga formal 0. Então, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. A carga formal do carbono vai ser 4 menos a metade dos ligantes, porque não tem não ligantes, 2, 4, 6, 8. Carga formal 0. Todo mundo com carga formal 0. Beleza. Somatório, né? Somatório das cargas formais é 0 e arranjo geométrico, 4 coisas ao redor do meu átomo central, arranjo tetraédrico. Geometria tetraédrica, é a mesma geometria, né? Porque não tem ou um par de elétrons não ligantes ali para ocupar uma posição. Então, arranjo e geometria tetraédricos. Só para eu ir embora, faltando aí 2 minutinhos, eu vou só fazer uma conclusão ali com vocês. Quando eu tenho um arranjo tetraédrico, então, vou colocar aqui um átomo X com Y, desenhar bonitinho. Y. Não, na verdade, eu vou fazer sem isso. Espera aí. Deixa eu só voltar aqui e apagar meus átomos. Porque não necessariamente são átomos, né? Essa é a minha estrutura tetraédrica, né? Esse é o meu arranjo tetraédrico. Então, no meu arranjo tetraédrico, eu posso ter várias geometrias. A primeira é a tetraédrica, que é aquela que eu tenho a posição atômica com átomos nessas posições do meu arranjo. Então, pronto. Arranjo tetraédrico, geometria tetraédrica. A minha segunda possibilidade é aquela que eu tenho um par de elétrons no meu átomo central, como, por exemplo, do meu nitrogênio. Então, eu tenho um par de elétrons aqui no átomo central, então resta, né, 3 ligações simples entre
entre os átomos. Isso forma, então, um arranjo tetraédrico, porém, uma geometria piramidal, porque eu tenho um par de elétrons não ligantes aqui que está empurrando estes átomos ali para baixo, numa geometria que a gente chama de piramidal. E eu ainda tenho a possibilidade de dois pares de elétrons, ligados no meu átomo central, formando, então, por exemplo, a molécula da água, né? A molécula da água tem um arranjo tetraédrico, porém com uma geometria que é angular. Então, vejam a diferença, né? Assim, a gente geralmente aprende geometria tetraédrica, piramidal e angular, mas esquece da posição atômica. Isso é super importante para a gente, porque esse par de elétrons ele ocupa muito espaço. E muito das químicas, muito da orgânica lá também, que vocês vão ver, está relacionado com essa distância entre esses pares de elétrons. Então, muito bem. Então, a gente tem que saber que um arranjo, né, um arranjo geométrico aí possível, pode derivar de várias geometrias, que é o que a gente vai ver também nas próximas aulas, tá? Vou parar minha aula aqui, né? Aqui eu falava um pouco sobre a tetraédrica, mas eu volto na semana que vem, quando eu vou começar a falar de ressonância. E aí, a gente continua na nossa saga. Até o momento, a gente só viu até número de coordenação igual a 4, né? E aí, na próxima aula, a gente vai ver esses números de coordenações maiores, ok? Na quarta-feira, então, a gente continua essa parte. Não deu para acabar, mas tudo bem. Eu já adiantei algumas coisas, tá bom? Vocês estão aí, gente? Tá tudo bem por aí? Tudo bem. Sim. Vocês já tinham ouvido falar em arranjo? Aham. Já. Sim, né? Já. Então, ótimo, muito bom. Então, na semana que vem, quarta-feira, a gente continua sobre as nossas geometrias e arranjos, ok? Deixa eu deixar uns de para casa. Vou deixar, hein? Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Deixa eu pensar. Vamos carregados. NO3. Vou fazer todos os ânions importantes. Isso. Nitrato, sulfato. O fosfato eu tenho ele de exemplo, tá? Mas façam. Olha, que loucura. 3 menos. Então, nitrato, sulfato, fosfato. Deixa eu ver mais algum que eu queira. CO, NO, polêmico NO. Tá bom. Tá bom para a aula que vem, porque senão vocês ficam muito cheios. Deixa eu anotar também que eu estou pedindo, porque aí eu faço um slide só com ele. NO3-, nitrato, sulfato, fosfato, CO e NO. Combinado? Façam a estrutura de Lewis para mim e esqueçam aquele negócio de carbono com 4 elétrons de valência, oxigênio com 6. Vocês vão se lascar, tá? Para fazer os próximos aí. Então, façam da maneira que eu mostrei para vocês, combinado? E a gente se vê, se Deus quiser, na quarta-feira. É isso, pessoal. Obrigada. 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 Tchau, tchau. Tchau, até mais.